quais devem ser as características e como deve ser a eleição dos presbíteros da Igreja Local. Enfim, quais são as características desses presbíteros e como deve ser a eleição desses presbíteros. Vamos, desses anciãos, desses conselheiros, porque presbítero é conselheiro. Não é porque é velho que é presbítero, que Deus tem misericórdia, e que nós que temos o nome de presbítero, não tenhamos um mero apelido nojento, mas na realidade tenhamos sido chamados por Deus. Deus opera em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quais são as características? Não vamos inventar. Há um homem diplomado, formado com 2 faculdades, ele é médico e é teólogo. Isto é bobologia. Se ele puder ser médico, ótimo. Se ele puder ser um teólogo formado aí como bacharel, como mestre, como doutor em teologia, que ele seja. Mas isto não é base para ninguém ser presbítero. Então, quais são as características? O que deve ser um presbítero? Bom, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra almeja, diz Paulo, 1 Timóteo 3:1. E quais são as características? É necessário que esse presbítero, esse bispo, presbítero é conselheiro, bispo é episcopos, eu estou citando o grego, quer dizer o supervisor, o fiscal, o que olha por cima, e é isto que devemos ser. Não é o presbítero, não é o bispo, são os bispos, os presbíteros. E qual é a característica, a qualidade de cada um? Primeiro, que o bispo seja irrepreensível, só isso. Ele é mau caráter, ele é adúltero, ele é fofoqueiro, ele é maldizente, ele é um malandro, é dorminhoco, então isso não é presbítero. Só doido escolhe esse doido vivo. Irrepreensível. Esposo de uma mulher. Esse negócio de homem que se mete a líder de igreja e fica solteiro, isto é conversa fiada à luz da Bíblia. Pois que se ele precisa de esposa, por que fica solteiro? Para ficar idealizando o que se sabe que se idealizam? Esposo de uma mulher temperante, sóbrio, não cachaceiro, não vinhólatra. O presbítero não é aquele que bebe o vinho e dá o pão para o pobre coitado religioso chamado leigo comer. Entenda o que eu estou falando com você mesmo. Com quem entende, diz que entende a verdade e prega mentira. Temperante, sóbrio, modesto. Nós não precisamos de muitas coisas. Hospitaleiro, que recebe a pessoa bem na sua casa. Apto e não um bobo, apto para ensinar. Que conheça a palavra de Deus. Não dado ao vinho. Naquele tempo os homens bebiam muito. Mas o presbítero não, o bispo não pode ser dado ao vinho. Tem esses vinhólatras de hoje que bebem vinho feito cachorros doidos. Isso não é da Bíblia, não é característica do presbítero. Não violento, porém cordato. Homem que
o seu fim é estabelecer a paz, a concórdia. Concórdia, eu diria, vem de concordes. Eu estou citando uma expressão que julgo latina, concordes, cordes, quer dizer, com o coração, que no caso seria um ablativo, um genitivo, com o coração. Inimigo de contendas, indivíduo faccioso que está sempre pensando no mal. Os presbíteros não podem ser assim, não avarentos, não doidos por dinheiro, e que governe bem a sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeição, evidentemente filhos que espero ele tenha sabido criar até quando fizeram a maioridade, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Os filhos devem saber que os filhos devem saber que os presbíteros são homens sérios, respeitosos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Louvado seja o Senhor, porque Ele me tem dado essa graça de poder governar a minha casa e ajudar no governo da igreja de Deus. Esta é a verdade. É a verdade diante de Deus. Não neófito, quer dizer, não novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, que as pessoas possam dizer a respeito dos presbíteros, homens de Deus, a fim de não cair no opróbrio lábios do diabo. Então, as características dos presbíteros são essas. E a eleição é, consequentemente, o resultado disso. Procurar na localidade, ouvir os irmãos todos, o Manuel, o João, o Antônio, Nabuzaradão, lá quem quer que seja, tem testemunho, é pessoa de Deus, não é perguntar aquela patota, não é, é lançar. E se alguém tiver alguma coisa, que seja trazido a público, porque os presbíteros devem ser pessoas de respeito. E a eleição não é uma eleição que fulano, os velhos presbíteros, ou o clérigo, o padre ou o pastor, que é o clérigo, estabeleça. Nada dessa questão de proteção de amigo, de parente, de filhos, de sobrinhos, que isso seja lá para os incrédulos, até infelizmente no Congresso. Mas nós queremos que na igreja a eleição seja com a base que todos deem testemunho. E se alguém tem alguma coisa contra um presbítero, que venha e fale. E não se aceite testemunho contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Nada de falácia. Deus nos abençoe.